Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, um dos responsáveis pelo setor de manutenção e projetos aqui da Bertac, e hoje a gente está trazendo pistolas GBB. Então se você ainda não viu os vídeos da pistola Spring, provavelmente já saiu no canal, dá uma olhadinha lá, corre aqui no canal, aproveita logo, se inscreve, deixa like, comenta alguma coisa e ativa o sininho. O YouTube não notifica as pessoas que os vídeos estão sendo postados, então ativa o sininho, é muito importante tanto para nós quanto para vocês. Acredito, o vídeo está sempre muito legal e a gente espera esse retorno de vocês, beleza? Mas antes da gente conversar sobre ela, vamos rodar a vinheta? Esse equipamento aqui que eu estou em minhas mãos para poder ilustrar as pistolas de GBB, nada mais é do que a BM9 da SCS, né? É M9, só que as marcações originais são as marcações da SCS, a fabricante, e através dela a gente vai mostrar basicamente o funcionamento das GBBs. Pode variar de modelo para modelo, fabricante para fabricante, mas em síntese os equipamentos são muito parecidos, tá? Todas as pistolas que são GBB, né? E GBB significa Gas Blowback, e o blowback significa na verdade esse movimento aqui, né? De trazer o ferrolho ou o slide para trás, né? Que já é no Brasil já é bastante difundido, diga-se de passagem. Ele requer alguns cuidados especiais, ele requer uma manutenção um pouco mais regada, porque é um equipamento que ele, além do mais, ele parece muito mais uma arma real. Inclusive é muito importante que nesses equipamentos tenha a ponta vermelha, porque se você retirar, ele é literalmente idêntico a uma arma de fogo real. E se você for parado na rua pela polícia ou abordado por alguma força de segurança, você poderá ter problemas sem a ponta vermelha. Então lembre-se sempre de deixar ela, justamente pela similaridade, né? São armas que são muito parecidas, elas trazem um realismo muito grande, até mesmo por conta do disparo. Cada vez que você puxa o gatilho, ela cicla automaticamente. E isso basicamente é igual a uma arma de fogo. Então, primeiramente, as pistolas de GBBs, elas podem utilizar vários tipos de gás, né? O mais comum é o green gas. Nós temos aqui dois fabricantes de gás, né? Também temos, essas armas também funcionam a propano ou a CO2. Depende muito do magazine, depende muito da arma, depende muito do fabricante. Então vão existir armas que compartilham do mesmo modelo, ou seja, podem existir várias M9s que sejam fabricadas, por exemplo, pela CS, que é esse caso, ou pelo Marex, ou pela VFC, ou pela HFC, ou pela WE e assim por diante. Então, em termos de mecanismos internos, magazines ou o tipo de gás que cada um utiliza, depende muito do fabricante, depende muito da arma. Então, aqui a gente vai explicar mais ou menos sobre o manuseio dela. Então, no caso, essa daqui a gente vai utilizar como base para armas a green gas, que é a grande maioria. As armas a green gas, elas funcionam na realidade através do seu magazine, que é esse daqui. Sem o magazine, a arma não é capaz de disparar, né? Exemplo, eu posso puxar o gatilho aqui e nada vai acontecer. Posso ciclar o slide e nada vai acontecer. Pelo puro e simples fato de que ela, sem o magazine, ela não dispara. Ao contrário de uma arma de fogo, pode ter munição na câmera, ela precisa realmente de um magazine. Bom, essa arma, no caso, ela tem algumas travas, né? Exatamente como uma arma de fogo, você não pode confiar cegamente que a trava da sua arma vai funcionar sempre. Sempre trate ela como se essa trava fosse falhar em determinado momento. Então, lembre-se sempre de deixar ela sempre desarmada, sempre fora do magazine, caso você vá guardar ou vá fazer alguma coisa, ou até mesmo manusear perto de alguém que você não tenha intenção ou não queira disparar. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, né? Ao utilizar ela também, evitar disparar em animais, não disparar em pessoas que estejam sem óculos de proteção ou fora de jogos, porque essas aqui realmente são bastante fortes e elas podem acabar machucando ou lesionando seriamente alguma pessoa. O funcionamento dela é bem simples na realidade. Ela funciona através de gás comprimido. O gás comprimido ela vem dentro do magazine. Então, o magazine é uma das peças mais importantes da arma, porque ele que vai concentrar todo o gás comprimido e a munição. A munição a gente carrega de forma mais tradicional, né? Pode ser de bolinha em bolinha ou pode ser através de um speed loader. O speed loader, esse brinquedinho aqui, ele facilita a gente recarregar a munição na pistola. E a gente pode carregar de várias formas. No caso, a gente pode simplesmente puxar
a binha do magazine também para baixo e municiar ela por cima aqui, pelos lábios do magazine, ou mag lip, uma munição de cada vez, ou pelo outro lado, que aqui sempre na frente tem uma aberturinha que você vai colocando munição uma de cada vez aqui também. Dessa vez você vai carregando o magazine. Ou, que é o jeito mais fácil, você pode acabar acoplando essa parte de cima do speed loader e assim ir enchendo. Dessa forma a gente não recomenda muito, porque pode acabar desgastando os lábios do magazine. Isso pode gerar alguma falha, pode quebrar. A gente não recomenda muito. Nesses casos, nós no caso vamos te indicar é que retire a pontinha, né? É bem simples tirar a pontinha do speed loader, né? E através dele fazer todo o mesmo processo, puxar para trás e recarregar por baixo. Os magazines mais modernos, eles possuem essa abertura aqui embaixo, que facilita você conseguir colocar a munição sem precisar utilizar o mag lip em cima, que facilita bastante, até dar uma vida útil maior para a peça e não quebra o magazine. Para recarregar o gás, no caso esse aqui é um magazine da ICS, ele tem um sistema de alto rendimento de gás. Então quando eu começo a colocar o gás, ele vai vazar um pouquinho, mas isso é absolutamente normal, até mesmo pelo fabricante, para poder ter um pouco mais de desempenho. O gás geralmente tem esse biquinho, e esse bico ele vai na válvula do magazine, que fica localizada na base dele. Então nós geralmente, para carregar, posicionamos o magazine de cabeça para baixo, fora da arma, sempre. Colocamos o green gas também de cabeça para baixo, dessa forma, o cilindro, e nós pressionamos um contra o outro. Não precisa de tanta força, eu só apoiei e agora eu vou apertar. Ele vaza um pouco, e assim que ele começa a vazar o gás mais líquido, é o momento em que o magazine está cheio. Em outros magazines provavelmente nem vaze, então você pode fazer a contagem de 7 segundos, que é o ideal para as pistolas, né? Mas, como todo gás, ele vai sofrer interferência do clima. Se você mora em locais muito gelados, como é aqui em Curitiba, que o clima pode variar também ao longo da semana ou do dia, existem dois tipos de gás: o green gas, né, esse da latinha laranja, e o red gas. Ambos são mesmos gases. A diferença é que esses vão ter aditivos que vão auxiliar justamente na baixa temperatura. Logicamente, ele não é indicado para temperaturas muito altas. Inclusive, não é indicado guardá-los debaixo de sol ou dentro de algum carro, algum lugar seja muito quente, porque existe o risco de explosão dos cilindros. Então, do magazine não há esse risco, mas não é interessante deixá-los ao sol, especialmente quando já estiverem cheios de gás, porque eles podem acabar exercendo muita pressão sobre as válvulas e isso acaba danificando os O-rings internos, e até mesmo a sua arma vai ter certa dificuldade de funcionar com os magazines em pressão muito alta. Então, existem gases para todas as finalidades. O red gas ele é mais indicado para temperaturas mais baixas, exemplo, abaixo dos 15 graus. A partir disso, você já pode utilizar o green gas sem problema nenhum. E o red gas, apesar de estar colocado em 50 graus, a gente não indica ele para mais de 30. A pressão vai ser muito grande no magazine e certas armas vão acabar não funcionando ou não operando da forma que deviam, só pela questão da pressão. Bom, com o magazine já cheio, né, já pode dar início aos disparos. É muito comum as pessoas acabarem deixando ou guardando esses magazines vazios. Esses magazines de GBBs que utilizam propano, green gas, precisam ser guardados sempre pressurizados, sempre com gás dentro. Nem que seja pouco gás, mas precisa ter gás para que o próprio gás lubrifique os O-rings internos. Então, para isso que é muito importante utilizar gases de boa qualidade, né? Se você utilizar um outro gás ou algum outro propano, algum outro tipo de gás que não tem os mesmos aditivos ou lubrificantes que o green gas tem, você pode reduzir a vida útil das vedações do seu magazine, o que vai deixar com que ele precise fazer uma certa manutenção mais contínua, com menores intervalos, ao contrário que teria grande vida útil, né? Bom, depois de já recarregado, já com munição, já com gás, a gente já pode inserir na arma, né? No caso de uma pistola de bebê, bem tranquilo, normalmente, você só coloca e certifica que ele não caiu, né? Os magazines já são um pouco elevados,
o preço deles, então não é muito interessante deixar que caia, até mesmo porque qualquer queda pode vir a trincar e isso vai fazer vazar o gás e o magazine trincado não tem mais soluções, porque não há como fazer uns soldas ou etc. Então, assim que o magazine está na arma, ela já está quente, já pode disparar, especialmente armas que têm dupla ação, como é esse o caso. Então, se eu puxar o gatilho, é capaz de disparar. Por isso, como não estamos numa situação muito legal, eu não vou disparar, vou só zerar aqui o gatilho. Bom, no momento que a gente coloca o magazine que ele está sem munição, é comum e absolutamente normal a arma parar dessa forma, aberta. Isso sem interferência de nada. Se eu soltar o magazine e puxar novamente, ela precisa obrigatoriamente parar aberta. Isso significa que finalizou o ciclo, finalizou os disparos, não há mais munição na câmara e a arma ela para aberta, indicando isso, né? Existem muitas formas de você ciclar novamente o ferrolho. Por exemplo, eu posso retirar o magazine, puxar novamente e ela vai fechar. Assim, eu aumento a vida útil do ferrolho no magazine e acabo não diminuindo a própria vida útil da peça que trava ele. A gente chama de slide catch. Ou o que a gente vê muito nos filmes é puxar a alavanquinha para baixo, dessa forma. Apesar de bonito, é pouco funcional a questão da travinha, porque ela pode reduzir a vida útil de certos modelos. E às vezes, quando chegando depois de certo uso, ela acabar não parando mais aberta porque já tem um certo desgaste, ou no ferrolho ou na trava. Então, sempre que for possível, retire o magazine e libere o slide de forma normal. Toda vez que for aplicar o golpe do disparo, lembrar de sempre puxar o ferrolho para trás e liberar ele. Ele precisa voltar naturalmente, sem auxílio de nenhum tipo de força externa. É muito comum pessoas fazerem esse movimento. Não é indicado, porque se tiver alguma trava, alguma coisa, você forçará o slide à frente e isso não é interessante. Então, sempre puxar e liberar. Assim, a arma vai funcionando do jeito que deveria e se por acaso ela der alguma trava, alguma pane, é interessante entrar em contato com algum técnico ou mesmo com a própria loja para que a gente consiga avaliar o que se passou, como resolver o problema. Nesse caso, é uma arma que é aberta, então é muito comum sujeira, muito comum na realidade ter acúmulo de poeira, acúmulo de terra, essencialmente dependendo do coldre que você for usar. Então é extremamente recomendado que você verifique se ela está com um certo tipo de sujeira e você acabe limpando. Limpe esse excesso para que ela tenha uma vida útil maior. Para o disparo, é bem comum. Esse aqui tem estágio duplo de gatilho, então mesmo com o cão para trás eu posso disparar. E se ele tiver com o cão na frente, eu ainda consigo disparar da mesma forma. É muito comum também na utilização do gatilho de acabar soltando ele devagar com o dedo. E isso também diminui a vida útil do equipamento. É bom puxar e soltar para que ela possa reiniciar o ciclo. Para o disparo, depois do magazine inserido, e no caso com munição, o disparo fica tranquilo, não precisa fazer nada mais, além de puxar o gatilho e ela vai repetir normalmente. Então, se eu disparar algumas vezes, a arma vai responder. Lembrando sempre de quando for disparar, que esse movimento vai acontecer. Então, não coloque o seu rosto próximo, porque ele vai movimentar e ele vai machucar quem estiver segurando. Sempre mantenha a arma com punho longo. Isso vale para todas as GBBs. Todas elas vão ter o slide funcionando. É o princípio do nome. As travas de segurança de GBBs funcionam. Mas, assim como a arma de fogo, a gente não pode confiar cegamente apenas nelas. Então, no momento que eu botar a arma travada, ela não dispara. Em certos modelos, ela pode até dar a função de decoque, que no caso seria essa situação. Assim, a arma está bem mais travada. A chance de acontecer um tiro acidental é menor. E é um tiro que assusta bastante. Muitas pessoas já acabaram apertando o gatilho sem querer e acertando pessoas que não tinham necessidade de serem atingidas. Em questão de manter a arma, sempre mantenha-a lubrificada,
longe de sujeira, cada arma desmonta de uma forma diferente, então qualquer coisa, se você tiver algum tipo de dúvida também é interessante entrar em contato conosco, colocar nos comentários alguma coisa, ou até mesmo assistir o próprio vídeo dos modelos em si. Dependendo do modelo, a gente tem até aqui no canal, então eu recomendo você dar uma olhada aqui no canal ou entrar em contato com a gente para tentar resolver o problema. Bom, em termos de gramatura de munição, as pistolas de BB geralmente elas vão ser indicadas para BBs de gramatura 0,20 até 0,25, nesse aqui o caso, BBs 0,25, que são o máximo geralmente indicado para pistolas do tipo de gás, que já tem uma força não muito alta, em compensação elas podem ter um alcance muito bom, né? BB 012 não são indicadas em nenhum momento para esse tipo de equipamento porque não são munições pesadas o suficientes para ter uma boa eficiência com ela. E acima de 25 também não é muito recomendado, né? Dependendo do modelo, 90%, grande parte deles, não é recomendado acima de 25. Existem certos modelos de GBBs que conseguem levantar BBs mais pesados, mas não vem ao caso nesse momento, nesse vídeo, nem agora. Bom, esse é o nosso apanhado geral sobre pistolas de GBB. Se você tiver alguma outra dúvida ou então alguma sugestão de vídeo, alguma coisa, você pode entrar em contato aqui, colocar nos comentários aqui, deixar o like ou dislike, dependendo se você gostar ou não. Mas não se esqueça de desinscrever ou deixar o comentário, mesmo que seja negativo ou positivo, deixe o comentário. A gente sempre gosta de ver e ter esse feedback de vocês para que a gente possa melhorar cada vez mais e entregar um conteúdo mais sucinto e mais bem preparado para vocês, que são nossos clientes e nossos amigos. Precisar de um atendimento mais personalizado, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, tá no nosso site, ou no nosso Instagram também. Pode acessar nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E além do mais, essa moral pra gente aqui também no YouTube, beleza? Sou o Guri, falando da Bertac. Valeu, falou!